para que a gente possa gravar tudo bonitinho, ok? Tranquilo? Olha, para ficar mais tranquilo para vocês, para não ficar aquela coisa de acompanhar o material posteriormente, olha a Karine entrando aqui, de acompanhar o material posteriormente, eu vou apresentar na tela já o material para os senhores irem acompanhando. Nossa disciplina é carreiras jurídicas, certo? Dentro da prova da OAB nós temos 8 questões de carreiras jurídicas e é uma prova baseada bem na lei seca, ou seja, no Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, no regulamento da OAB. Então, ela é fundada em cima da lei seca. Por isso que eu vou apresentar os slides, para que os senhores possam acompanhar comigo, né, a leitura dos dispositivos que são mais interessantes para a prova da OAB, tá? Então, vamos lá. Deixa eu clicar aqui, dar um compartilhar e puxar a tela para os senhores. Vamos nessa? Então, nas primeiras aulas, nós tivemos as noções iniciais sobre a advocacia e agora a gente vai falar sobre o Conselho Federal. Então, a primeira disposição acerca do Conselho Federal é o artigo 51 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, o artigo 51, ele traz a composição do Conselho Federal. Então, o Conselho Federal é composto pelos conselheiros federais, tá? Integrantes de cada delegação federativa. Bem, quantos conselheiros nós teremos em cada delegação, senhores? Em cada delegação nós temos 3 conselheiros, tá? Então, por exemplo, o Paraná tem 3 conselheiros, tem uma delegação formada por 3 conselheiros. Mas também, de acordo com o artigo 51 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, este Conselho Federal é composto dos seus ex-presidentes, tá? Os ex-presidentes do Conselho Federal, eles são membros honorários vitalícios. Ah, então esses membros honorários vitalícios, eles votam? Não, eles não votam, mas eles podem opinar, né? Dentro das reuniões, das deliberações do Conselho Federal, eles podem opinar, ou seja, eles têm direito apenas a voz. Eu estou grifando aqui para os senhores. Mas, claro, se nós temos conselheiros federais em suas respectivas delegações, se nós temos ex-presidentes, significa que nós também temos um presidente da ordem do Conselho Federal da OAB. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, vamos ver algumas questões peculiares ao Conselho Federal. Ele tem uma personalidade jurídica própria, sua sede fica em Brasília e ele é o órgão máximo da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, ele é formado, recordando, um presidente pelos ex-presidentes, mas eles têm um título honorário e vitalício, e pelos conselheiros federais. Lembra? Cada delegação de cada unidade federativa possui 3 conselheiros. Gente, deixa eu só dar uma paradinha aqui para falar um negócio para você. Ai, a Laila tá aqui, gente. Desculpa que quando eu apresento a tela, eu perco a visão. Oi, Laila, tudo bem, Laila? Bem-vinda. Quando eu apresento a tela, eu perco a visão aqui da tela do Meet, tá? Então, se tiver chegando alguém, dá um grito para mim, por favor. E se tiver dúvida, né? Se alguém tiver dúvida, por favor, abre o microfone e dê um grito aqui para mim também, tá? Então, gente, composição do Conselho Federal, não esqueçam. Presidentes, ex-presidentes e conselheiros federais, tá? 3 por cada unidade federativa e eles compõem uma federação. Então, assim, nós temos 81 conselheiros federais, certo? E esses 81 conselheiros federais, eles têm direito tanto à voz quanto à
votos, tá? Ah, e você pode perguntar, professora, mas como são eleitos esses conselheiros federais? A gente vai chegar lá, mas já adianto para os senhores que essa matéria está regulamentada no artigo 63 do Estatuto da Advocacia e da OAB, certo? E esses conselheiros são eleitos por advogados, né? E essa votação é feita de forma direta e secreta. Tranquilo até aqui? Gente, então vou propor para os senhores uma questãozinha aqui, tá? Vou propor uma questãozinha para os senhores. Olha aqui. O advogado Rony foi presidente do Conselho Federal da OAB em mandato exercido por certo triênio na década compreendida entre 2000 e 2010. Sobre a participação de Rony na condição de ex-presidente do Conselho Federal nas sessões do respectivo conselho. Ele integra a composição do Conselho Federal da OAB na qualidade de membro honorário e vitalício, sendo-lhe conferido apenas direito à voz nas sessões e não direito a voto. Gente, essa tava moleza, né? Essa tava moleza, não tava? Então, qual que é a resposta que os senhores acham que é? Tá certa ou tá errada essa daí? Tá certa ou tá errada? Ninguém vai responder? Ninguém vai responder? Opa! Isso, Vinícius, é isso mesmo, querido. Apenas direito à voz. Ô, Vinícius, eu vou pedir um socorro para ti. Quando for responder, abre o microfone, por favor, que eu posso estar na outra tela e não ler a resposta, tá, amado? Obrigada, viu? Muito obrigada. Então, né? Quem disse que é certo, tá certo mesmo, acertou, bonito. Olha o artigo 51. O Conselho Federal compõe-se, né? Aí nós temos lá os conselheiros federais, os ex-presidentes, e o parágrafo 2º diz: os ex-presidentes têm direito apenas à voz nas sessões. Mas quais são as funções do presidente do Conselho Federal? Para responder essa pergunta, nós vamos nos valer do parágrafo 1º do artigo 55 do Estatuto da Advocacia da OAB. Então, compete ao presidente representar a OAB, tanto em âmbito nacional como em âmbito internacional. Ele vai convocar o Conselho Federal. Bom, se ele é presidente, ele preside o Conselho Federal também, certo? Então, ele vai presidir o Conselho Federal, mas também compete ao presidente do Conselho Federal a representação tanto ativa quanto passiva, seja judicialmente ou extrajudicialmente. Compete também ao presidente do Conselho Federal fazer toda aquela administração patrimonial e demandar no sentido de dar executividade a todas as suas decisões. Essas são as funções, né, algumas das funções do presidente do Conselho Federal. Bem, nós falamos que os conselheiros federais, eles têm direito à voz e voto. Nós falamos que os ex-presidentes do Conselho Federal têm direito à voz, certo? São membros honoríficos, né, honorários, vitalícios. E o presidente? Será que o presidente vota? Gente, a resposta, né, é bem limitada, porque nas deliberações do Conselho Federal, o presidente deste conselho, ele tem apenas o chamado voto de qualidade. O que é o voto de qualidade? É o voto de Minerva, é o voto de desempate. Mas por que isso? Qual que é a justificativa dele só ter o voto de desempate? Porque ele não faz parte de nenhuma das delegações pertencentes a uma das unidades federativas deste nosso país. Então, sintetizando, o presidente do Conselho Federal só tem direito ao voto de qualidade, que é o voto de Minerva. Mas e como votam os demais membros da diretoria do Conselho Federal? Eles votam junto com as suas delegações. A diretoria do Conselho Federal é composta, obviamente,
pelo presidente, mas o presidente só tem o voto de qualidade. Mas o Conselho Federal também é composto pelo vice-presidente, pelo secretário-geral adjunto e pelo tesoureiro. Estes membros, eles votam como membros de suas delegações. É o artigo 55, parágrafo 3º, que nos diz sobre isso, certo? Tranquilo até agora? Alguma dúvida até aqui? Não? Não? Se tiver dúvida, abre o microfone e dá um grito. Tranquilo? Bora lá. Bom, e nas sessões do Conselho Federal? E aí? Como os presidentes dos conselhos seccionais, que são os conselhos de cada estado, vão se portar? Então, queridos, quando se fala de uma sessão do Conselho Federal, os presidentes dos conselhos seccionais, ou seja, de cada estado, eles podem participar, certo? Eles têm aquele lugar garantido junto à sua delegação. Só que eles não votam, eles vão ter direito somente à voz. Eles apenas têm, né, a possibilidade de opinar, de explanar, né, sobre aquela deliberação, mas eles não votam. Tranquilo até aqui? Bem, falamos que cada delegação corresponde a uma seccional. E cada delegação é composta por 3 membros. Ó, a delegação vota, certo? Então, é um voto por delegação de cada seccional. Um voto por delegação, ok? Não é um voto por cada membro da delegação. É um voto por delegação. Mas essas delegações, elas não podem votar quando a matéria que estiver sujeita à deliberação seja, né, uma matéria que represente interesse para a unidade da federação que ele está representando. Tranquilo? Então, resumindo, voto por delegação, e essa delegação não pode votar nas matérias de interesse da seccional que ela esteja representando. Ok? Belezinha? Bom, mas aí você pode perguntar para mim, professora, o negócio é o seguinte, cada delegação de seccional é composta por 3 conselheiros. Confere? Confere. E se eles não votarem de forma unânime? Vamos supor, estão deliberando sobre um determinado assunto, 2 votam a favor e 1 vota contra. Aí prevalece o voto da maioria. Ah, mas professora, pode ser que um dos membros da delegação não compareça, tá? Não se faça presente. A gente vai ter só 2 membros da delegação presentes à sessão. E aí, como é que faz? Se um votar a favor, outro votar contra. Aí o voto é invalidado. Invalida-se o voto. Tranquilo? Beleza? Tranquilinho? Então, gente, vamos ver agora como é feita a eleição da diretoria do Conselho Federal. Vamos ao artigo 53, parágrafo 3º do Estatuto da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil. É dito o seguinte: na eleição para a escolha da diretoria do Conselho Federal, cada membro da delegação terá direito a um voto, vedado aos membros honorários vitalícios, que são os ex-presidentes. Ó, perceberam que a coisa aqui mudou? Perceberam? Aqui nós temos uma diferença em relação ao voto, tá? Quando se tratar de eleição da diretoria do Conselho Federal, o voto não será por delegação. O voto será
realizado por cada membro da delegação. Então, são três membros da delegação? São. Então, cada um desses membros tem direito a um voto, certo? Cada membro dessa delegação tem direito a um voto para escolher lá o presidente, o vice-presidente, o secretário-geral, o secretário-geral adjunto e o tesoureiro. Tranquilo até aqui? Tranquilo? Alguma dúvida, queridos? Ó, se tiver dúvida, abre o microfone e me chama, por favor. Certo, Eli? Certo. Deixa eu ver o seguinte, Eli. Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu ver se eu consigo parear aqui com o 4G, tá? Eu vou colocar no 4G. Só um minutinho, querido. Que tá acabando a bateria do telefone também. 2 segundinhos só. 2 segundinhos. Vamos fazer essa modificação aqui. Então, gente, enquanto não aparece para mim o ícone aqui do 4G, enquanto não aparece o ícone do 4G, vamos dando continuidade aqui à nossa brincadeira. Brincadeira não, que isso é muito sério. Regulamento Geral da OAB. Então, aqui o que compete ao Regulamento Geral da OAB? Definir a estrutura, entre muitos aspectos, ele define a estrutura e o funcionamento do Conselho Federal. Tranquilo? Bem, já que estamos falando em Conselho Federal, já que estamos falando aqui em Conselho Federal, vamos dar uma olhada aqui nas principais competências do Conselho Federal. Isso está disposto no artigo 54. Então, ele deve dar cumprimento às finalidades às finalidades da OAB. Ele deve fazer a representação em juízo ou fora dele dos interesses coletivos ou individuais de cada advogado ou da classe dos advogados. Também compete ao Conselho velar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da advocacia, representar com exclusividade os advogados brasileiros nos órgãos e eventos internacionais da advocacia. Pausa. Questãozinha de OAB para os senhores, tá? A resposta já está aí embaixo para os senhores, então isso não vai dar muito trabalho, não. Então, é para dizer se está certo ou se está errado. Olha aqui. Compete ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil representar sem exclusividade os advogados brasileiros nos órgãos e eventos internacionais da advocacia. Tá certo? Não, não tá certo. Olha que diz aqui no inciso 4. Representar com exclusividade. E na questão fala que representar sem exclusividade. Então, essa afirmação, certo? Que foi objeto da prova da OAB, elaborada pela FGV em 2012, essa afirmação está errada. Mas vamos continuar aqui com as competências do Conselho Federal. Fazer a representação com exclusividade dos advogados brasileiros nos órgãos e eventos internacionais da advocacia, editar e alterar o regulamento geral, o código de ética e disciplina e os provimentos que julgar necessários. Também compete ao Conselho Federal adotar medidas para assegurar e regular o funcionamento dos conselhos seccionais, ou seja, dos conselhos de cada unidade da federação. Também compete ao Conselho Federal promover a intervenção nos conselhos seccionais quando houver grave violação de lei, né, desta lei, deste estatuto, ou do regulamento geral. Mas vamos ver
como fica, rapidamente, né, na letra aqui da lei, né, do regulamento geral, melhor dizendo, como fica essa intervenção? Primeiro, a gente já viu quando pode se dar essa intervenção. Quando houver uma grave violação do Estatuto da OAB, certo? Ou do regulamento geral, que é um instrumento normativo que veio a regular o Estatuto da OAB. Então, se a diretoria do Conselho Federal verificar essa grave violação do Estatuto da OAB ou do regulamento geral, o Conselho Federal vai fazer uma notificação para o Conselho Seccional para que este apresente defesa. E, se houver necessidade, caso seja necessário, é designado uma comissão de representantes, são designados representantes, para promover uma verificação da situação ou para realizar uma sindicância, certo? E este relatório, elaborado pelos representantes, né, que fizeram a verificação ou fizeram sindicância, ele é submetido ao Conselho Pleno, mas não é só, tá? Se este relatório falou, não, é necessário fazer a intervenção, o Conselho Seccional ele vai ser notificado para que apresente defesa, tá? E essa defesa é feita por escrito e é feita oralmente. Mas essa defesa escrita e oral será apresentada para o Conselho Pleno. Aí você pode perguntar, professora, e o prazo? Em que prazo, professora? No prazo que for fixado pelo presidente. Diante da complexidade da matéria, que o presidente determina qual o prazo para apresentação dessa defesa oral e escrita. Ok? Mas vamos continuar aqui. Vamos supor que o Conselho Pleno falou, não, tem que fazer intervenção, tá? Tem que fazer intervenção. Então, o próprio Conselho fixa o prazo de duração dessa intervenção. Aí você pode me perguntar, e esse prazo de intervenção pode ser prorrogado? Pode. Mas quem vai administrar essa seccional enquanto estiver sob intervenção? A diretoria do Conselho Federal designa uma diretoria provisória. Tranquilo? Então, a seccional não vai ficar o Deus dará. Vai ser designada uma diretoria provisória. O parágrafo 3º diz o seguinte: ocorrendo obstáculo imputável à diretoria do Conselho Federal, do Conselho Seccional para a sindicância, ou no caso de irreparabilidade do perigo pela demora, o Conselho Pleno pode aprovar liminarmente a intervenção provisória. Então, se vier na prova de concurso, certo? Se é possível uma intervenção provisória, ou seja, em caráter liminar, mediante decisão liminar, o que vocês vão responder? Sim, é possível, desde que o Conselho aprove essa intervenção provisória, ok? Mas continuamos aqui na análise da competência, né, do Conselho Federal. Cassar, modificar de ofício ou mediante representação qualquer ato de órgão ou autoridade da OAB contrário a esta lei, ao regulamento geral, ao código de ética e disciplina e aos provimentos, ouvindo a autoridade ou o órgão em causa. Mais um. Compete a ele julgar os recursos, né? Em grau de recurso, as questões decididas pelos conselhos seccionais nos casos previstos neste estatuto e no regulamento geral. Também compete a ele dispor sobre identificação dos inscritos na OAB e sobre os respectivos símbolos privativos, bem como apreciar o relatório anual e deliberar sobre o balanço e contas de sua diretoria, homologar ou mandar suprir relatório anual, né, sobre o balanço e as contas dos conselhos seccionais, elaborar
as listas constitucionalmente previstas para o preenchimento dos cargos dos tribunais judiciários de âmbito nacional ou interestadual. Gente, o que ele está falando aqui? Está falando do quinto constitucional. Então, eu peço que os senhores deem uma olhadinha lá no artigo 94 da Constituição Federal, para poder, né, constar dessa lista para o quinto constitucional. Esse advogado, ele deve ter, obviamente, idoneidade, notável saber jurídico, mas ele deve ter pelo menos 10 anos de advocacia, de efetivo exercício da advocacia. Tranquilo até aqui? Mais um. Compete também ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade de normas legais e atos normativos, ação civil pública, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção e demais ações cuja legitimação lhe seja outorgada por lei. Mas acha que acabou? Não, não acabou não. Continuamos aqui. Segura na mão de Deus aí, gente. Essa parte, os senhores, né, têm que dar uma boa lida para ter uma boa noção de todos esses incisos. Eles são bem autoexplicativos. Quando há uma necessidade de explicar, a gente para e faz algum comentário. Então, nós temos lá, colaborar com o aperfeiçoamento dos cursos jurídicos e opinar previamente nos pedidos apresentados aos órgãos competentes para a criação, reconhecimento ou credenciamento destes cursos. 16. Autorizar pela maioria absoluta das delegações a oneração ou alienação dos bens imóveis. Gente, nós já vimos no vídeo que nós gravamos para os senhores
Gente, por favor, só me falem até onde vocês conseguiram me ouvir, por favor. Vocês poderiam passar para mim até onde vocês pegaram a explicação? Alguém passa? Vinícius, você poderia falar para mim, Vinícius? Até onde? Ixi, meu bugou aqui, tava mandando eu lá pra outra sala, professora. Te mandou para outro lugar? Não, pra que caiu, eu voltei sozinho, né? Eita! Não, que eu não conseguia Fiquei voltar. isolado. Eu não conseguia voltar. Não conseguia. É, o meu mandou eu pra lá sozinho. Tô Nossa, louco. hein? O A negócio gente é louco estava aqui. vendo sobre a eleição da diretoria do Conselho Federal. De eleição da diretoria do Conselho Federal? É, Nossa, mas ficou tanto tempo assim? bom, para mim foi. Competências do Conselho Federal, vocês não viram? Não viram nada? Porque, ó, A gente estava na artigo 53, eu acho que é parágrafo. Nossa, que aqui a gente terceiro. volta para o início da nossa exposição, 53, parágrafo 3º. Eleição da diretoria, 53, parágrafo 3º. Tava falando dos votos, professora, do colegiado. Hã? Dos votos do colegiado. Quando é vota a pessoa, cada um tem um voto. Gente, mas ficou tanto tempo parado assim? É o que eu me Ficou, lembro. professora. Ficou bastante tempo. Mas Começou a me, travar, professora. mas me dá um toque quando for assim, pelo amor de Deus. Nós demos. Falamos no grupo que aqui não tava conversando, aquela uma caiu. Quer ver? Mas abre o microfone, que nem eu pedi para vocês. Que eu não fico nem com visualização da tela do Whats e nem com a visualização da tela do Meet. Mas caiu, a gente não tava tendo um retorno. Não tava escutando nada que você tava falando, entendeu? Ah, Sumiu meu todo Deus. mundo. Então vamos fazer o seguinte, quando for faz uma ligação no Whats para mim, por favor. Eu não tenho controle, né? Não vejo todas as telas, eu só tô... Então, gente, vamos voltar aqui, ó. Eleição da diretoria do Conselho Federal. Então, cada membro da delegação, ele tem direito a um voto, tá? Um voto. Então, vou passar rapidinho, porque vocês têm a aulinha gravada, tá? Então, agora já não é mais um voto para cada delegação. Cada membro da delegação tem direito a um voto. Só não votam os membros honorários vitalícios. Tranquilo? E o regulamento geral da OAB, senhores? Ele vai definir a estrutura e o funcionamento do Conselho Federal, entre muitos outros aspectos. Ok? Tranquilo? Mas quais são os órgãos do Conselho Federal da OAB? O artigo 64 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia da OAB diz que o Conselho Federal tem os seguintes órgãos: Conselho Pleno, órgão especial do Conselho Pleno, primeira, segunda e terceira câmaras, diretoria, presidente. Mas quais são as principais competências do Conselho Federal? Gente, eu vou ler rapidinho, porque vocês têm gravadinho aí todas as explicações, eu acho, tá? Primeiro, compete ao Conselho Federal dar cumprimento efetivo às finalidades da OAB, fazer a representação em juízo ou fora dele dos interesses coletivos ou individuais dos advogados, velar para a dignidade, independência, prerrogativas e valorização da advocacia,
fazer a representação com exclusividade, né, representar com exclusividade os advogados brasileiros nos órgãos e eventos internacionais da advocacia. Então, nós fizemos aqui uma pergunta que caiu na prova da OAB de 2012. Compete ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil representar sem exclusividade os advogados brasileiros nos órgãos e eventos internacionais da advocacia, certo ou errado? Errado. Por quê? Porque a questão fala sem exclusividade e o inciso 4 fala que essa representação é feita com exclusividade. 4. Representar com exclusividade os advogados brasileiros nos órgãos e eventos internacionais da advocacia, editar e alterar o regulamento geral, o código de ética e disciplina, os provimentos que julgar necessários, adotar medidas para assegurar o regular funcionamento dos conselhos seccionais, intervir nos conselhos seccionais onde e quando constatar grave violação desta lei ou do regulamento geral. Aí o regulamento geral da OAB, ele diz o seguinte, certo? Quando a diretoria do Conselho Federal verificar uma grave violação do estatuto ou do regulamento geral, Ô, Marcela, vou abrir aqui para Beatriz, Jorge. Agora a Marcela não está aparecendo aqui para mim não, para abrir. Gente, mas continuando, se a Marcela aparecer, abre o microfone e dá um grito para mim. Então, quando tiver grave violação do estatuto ou do regulamento geral, a diretoria do Conselho Federal fará notificação do Conselho ao Conselho Seccional para que este apresente defesa e, se houver necessidade, será designada, a diretoria do Conselho Federal, ela vai fazer a designação de representantes para promover, né, verificação ou sindicância. E estes representantes, eles vão apresentar um relatório. E este relatório é apresentado ao Conselho Pleno. E aí, o que acontece? Se esses representantes concluírem pela intervenção, então o Conselho Seccional ele deve ser notificado para que ele apresente defesa oral e escrita perante este Conselho Pleno. Ah, em qual prazo, professora? No prazo que for fixado pelo presidente do Conselho Federal. Ah, e se for decidido pela intervenção? Tá? O Conselho Pleno decidiu pela intervenção. Então, ele fixa um prazo para esse período de intervenção. Esse prazo ele pode ser prorrogado e a diretoria do Conselho Federal designa uma diretoria provisória. Ok? Tranquilo? O parágrafo 3º diz o seguinte: ocorrendo obstáculo imputável à diretoria do Conselho Seccional para a sindicância, ou no caso de irreparabilidade do perigo pela demora, o Conselho Pleno pode aprovar liminarmente a intervenção provisória. Então, se vier uma pergunta na prova da OAB neste sentido, pode existir concessão de liminar para que haja uma intervenção provisória no Conselho Seccional? A resposta vai ser positiva, certo? Existe essa possibilidade, sim, desde que o Conselho Pleno delibere nesse sentido. Inciso 8º. Cassar ou modificar de ofício ou mediante representação qualquer ato de órgão ou autoridade da OAB contrário a esta lei, ao regulamento geral, ao código de ética e disciplina e aos provimentos, ouvindo a autoridade ou o órgão em causa. 9. Julgar em grau de recurso as questões decididas pelos conselhos seccionais nos casos previstos neste estatuto e no regulamento geral. 10. Continuamos aqui. Dispor sobre a identificação... Não é nada. Achei que fosse alguma mensagem aqui do grupo, mas não. Dispor sobre a identificação dos inscritos na OAB e sobre os respectivos símbolos privativos. 11.
apreciar o relatório anual e deliberar sobre o balanço e contas de sua diretoria. 12. Homologar ou mandar suprir relatório anual, o balanço e as contas dos conselhos seccionais. O inciso 13 fala sobre o quinto constitucional. Então, caríssimos, cabe, também é de sua competência a elaboração dessas listas para o quinto constitucional. Então, peço que os senhores deem uma olhadinha no artigo 94 da Constituição Federal e o advogado, para fazer parte dessa lista para o quinto constitucional, ele tem que ter, obviamente, idoneidade, retidão, saber jurídico e ter pelo menos 10 anos de exercício da advocacia. Mas cuidado, porque a parte final do inciso 13 diz que é vedada a inclusão de nome de membro do próprio conselho ou de outro órgão da OAB. Mas também compete, ainda é competência, continuando a lista de competências, que é bem longa, mas nós estamos acabando, ajuizar ação direta de inconstitucionalidade de normas legais e atos normativos, ação civil pública, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção e demais ações cuja legitimação lhe seja outorgada por lei. 15. Colaborar com o aperfeiçoamento dos cursos jurídicos e opinar previamente naqueles pedidos apresentados aos órgãos competentes para criação, reconhecimento ou credenciamento desses cursos. 16. Autorizar pela maioria absoluta das delegações a oneração ou alienação dos bens imóveis. Gente, a gente já viu nos vídeos anteriores, sobre alienação e oneração de bens pertencentes à OAB. Então tem um quadro aqui, só sintetizando o que nós falamos no vídeo anterior, para que os senhores, se recordem. Então, quando se fala em alienação e oneração de bens imóveis pertencentes ao Conselho Federal, então a deliberação será pela maioria das delegações. Quando nós estivermos falando em alienação e oneração de bens imóveis do Conselho Seccional, será feito pela maioria dos membros efetivos. Agora, quando nós tivermos deliberação sobre alienação e oneração de bens móveis, a própria diretoria do órgão pode deliberar. E continuando aqui na lista de competências, senhores, vamos lá, inciso 17, participação nos concursos públicos, desde que essa participação esteja prevista tanto no texto constitucional como em lei, em todas as fases, quando tiverem abrangência nacional ou interestadual. E 18, resolver os casos omissos neste estatuto. Mas o artigo 55 não termina por ali. Então, o artigo 55 ainda determina no seu parágrafo 2º, que as atribuições dos membros da diretoria e assim como aquelas questões, regulamentação de questões ligadas à sua substituição em caso de vacância, licença ou falta ou impedimento, será definido pelo regulamento geral. Diz o parágrafo 3º que nas deliberações do Conselho Federal, os membros de sua diretoria irão votar como membros das suas delegações, certo? E que o presidente, conforme nós já vimos, o presidente do Conselho Federal, ele apenas exerce aquele voto de Minerva, aquele voto de qualidade, para desempate, ok? E também ele pode embargar a decisão tomada, pelo grupo, quando essa decisão não for unânime. Tranquilo? Então vamos fazer um resumão aqui. Vamos fazer um resumão, que está lá no artigo 100, que ainda nós não vimos, Artigo 100 do Regulamento Geral da Advocacia, Então vamos lá. Quais são as principais competências do presidente do Conselho Federal? Representar a OAB e os advogados no país e no exterior, em juízo ou fora dele. Representar o Conselho Federal em juízo ou fora dele.
convocar e presidir o Conselho Federal e executar as suas decisões, adquirir, onerar, alienar bens imóveis quando autorizado e administrar o patrimônio do Conselho Federal juntamente com o tesoureiro, aplicar penas disciplinares, certo? No caso de infração cometida no âmbito do Conselho Federal, assinar com o tesoureiro cheques e ordens de pagamento, executar e fazer executar o estatuto e a legislação complementar. Resumindo ainda, tá? Nós vimos nessa aula as atribuições do Conselho Federal. Então, vimos que o Conselho Federal, melhor dizendo, a diretoria do Conselho Federal, é composto por um presidente que exerce a representação nacional e internacional da OAB, mas também é de competência do presidente do Conselho Federal convocar o Conselho Federal, presidir o Conselho Federal, representá-lo ativa e passivamente, judicialmente ou extrajudicialmente, administrar o patrimônio do Conselho Federal, tá? E executar as decisões do Conselho Federal. Mas o Conselho Federal também é composto por um vice-presidente, por um secretário-geral, por um secretário-geral adjunto e por um tesoureiro. Lembra que nós falamos que compete também a OAB participar de concursos em todas as suas fases? Aqui cabe como observação final nossa aqui neste vídeo, é que o Conselho Nacional do Ministério Público reconheceu como obrigatória a participação da OAB em todas as fases do concurso para ingresso na OAB, no Ministério Público, inclusive na fase de recurso. Vamos supor que esse concursando para o Ministério Público, né, está fazendo as provas do Ministério Público, não concordou com a sua reprovação, por exemplo, numa prova oral ou na prova escrita, não importa. Então, no julgamento dos recursos, deve existir a participação da OAB, certo? Tranquilo até aqui? Ainda temos tempo, queridos? Ainda temos tempo? Ih, já deu, né? Gente, eu vou fazer a chamada, tá? Eu vou fazer a chamada. Por favor, abram os seus microfones, que eu vou fazer a chamada. Quero ouvir a voz de todo mundo aí. Oh, coisa boa! Alceu não está entre nós? Beatriz. Presente. Ah, Beatriz, legal. Carolina. Presente, professora. Obrigada, meu anjo. Eli. E Emédson. Presente. Érica. Ó, Xará. Érica. Ela assistiu uma parte da aula, né? Então, uma presencinha. Gabriel. Ela não tá conseguindo ligar o áudio, ela tá mandando por mensagem, professora. Não chegou aqui pra mim, não. Não chegou pra mim, não, tá? Então faz o seguinte, quando... no chat do Meet. Hã? Tá É? reunião. É no chat da reunião. Ah, tá. Ok. Ok, Érica. Tranquilo. Gabriel. Isabela. Presente. Jonathan. Presente. Jonathan. Presente. Ô, querido. Jorge. O Jorge entrou no primeiro Meet, não entrou? Eu acho que o Jorge estava no primeiro Meet, não estava? Alguém me responde? Alguém lembra? Karine. Professora, ele tá aqui, só que... Tá no novo normal. Ele tá aqui na sala.
Tá no novo normal. Áudio, microfone desligado e foi dar uma voltinha na cozinha. Tem que estar presente na chamada. Karine. Presente, professora. Opa, Christian não entrou mesmo. Presente. Não, tá aí, querido. Não tinha visto você, amado. Perdão, tinha esquecido. Desculpa, viu, Não querido? estava conseguindo ligar o áudio. Desculpe. Lauriane. Presente. Show. Marcela. Professora, a Marcela escreveu lá no grupo da sala que ela não estava conseguindo entrar. Tá, perfeito. Eu lembro dessa. Tá aqui, ó. Minha net tá ruim também. Tá. Ela não conseguiu entrar no segundo, né? Opa. Milena. Presente. Sara. Thaís, ela justificou junto à coordenação. Thalita. Presente. Vinícius. Presente. Gente, então é isso, tá? Vamos ver se a gente tem uma melhor sorte, né? Vamos ver se tem uma melhor sorte na próxima reunião e que a gente não seja aí interrompido, né?